tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Graça e paz, né, a você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, né, através do Facebook, do YouTube. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor neste momento. Eu queria, antes, né, de nós lermos a palavra do Senhor e meditarmos nela, eu gostaria de orar com você. Deus Santo, nós louvamos, Deus, e bendizemos o Teu nome. E queremos Te render graças e adoração por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Porque mesmo, Deus, em meio a essa pandemia, a tudo isso que a gente passa, Deus, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco. Te louvamos e Te bendizemos. Pedimos ao Senhor que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra, Deus. Louvamos ao Senhor e oramos assim no nome de Jesus. Amém, Deus. A palavra que se encontra no livro de Amós, Amós capítulo 4, onde o texto diz assim: Ouvi estas palavras, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimes os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgride, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos, e em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
Além disso, retive de vós a chuva de 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamentos e ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da folgueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque Ele quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amós está profetizando aqui numa era que era considerada a era de ouro de Israel. Tanto Judá como Israel estavam convivendo em paz, estavam desfrutando de paz. Os empreendimentos, a agricultura prosperava muito. Uzias e Jeroboão II trouxeram muita estabilidade e riqueza a essas nações nesse período. As fronteiras também foram expandidas, o poder militar, as conquistas militares sobre os inimigos eram coisas evidentes também nesse período. No entanto, embora todas as aparências do texto, do momento na qual Amós está profetizando, de ser um momento próspero na agricultura, de ser um momento de paz entre Judá e Israel, de ser um momento onde havia estabilidade, riqueza, embora houvessem todos esses elementos, Amós, ele via além disso, ele via além das aparências. Por isso que Amós ele está profetizando nesse momento. O que Amós via nesse momento? Amós via a apostasia religiosa que Israel estava vivendo. Isso que levou Amós a sair de Judá e ir até o outro lado da fronteira profetizar contra Israel. Nesse momento do texto aqui, nesse capítulo 4, em Amós, o profeta está profetizando contra a nação de Israel. E se você se recorda, o povo de Deus nesse tempo era constituído por 12 tribos. E essas tribos haviam se dividido. E nesse momento, então, nós temos ali 2 tribos, que era o reino de Judá, e 10 tribos, que era o reino de Israel. Amós, então, ele vai profetizar contra os pecados de Israel, porque Amós, nesse texto aqui do capítulo 4, ele está prevendo um desastre nacional, ele está prevendo o que iria acontecer, profetizando sobre tudo aquilo que iria acontecer. E o propósito de Amós, com esse texto, é lembrar as consequências da desobediência da aliança, a aliança que o povo
havia feito, né, a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Deus havia feito ali uma aliança com o povo, né, e essa aliança, ela é um pacto de sangue. Né? A aliança, ela é um pacto de sangue, que é quando Deus ele entra em relação, e quando Deus ele entra em relação de aliança com os homens, ele institui uma maneira soberana para que esse pacto, essa aliança, ela seja administrada. Então a aliança, ela é um pacto de vida ou morte. Ou seja, né, o que você espera de uma aliança é que ela seja um laço inviolável. Portanto, a violação desse laço, ela traria consequências sérias. E é nesse contexto, então, que Amós ele está profetizando. Amós está profetizando num contexto de violação da aliança. E aqui, no capítulo 13, ele fala sobre, né, os castigos contra a maldade de Israel. E no capítulo 4, Amós ele faz uma denúncia sobre 3 pecados que estavam entristecendo o coração do Senhor. Ele fala então de 3 pecados específicos que entristeciam o Senhor e que estavam então consequentemente arruinando o reino de Israel, ou que então arruinariam o reino de Israel. Esses 3 pecados que são condenados aqui no capítulo 4 de Amós são o luxo, né, que esse povo, que a nação de Israel estava vivendo, a hipocrisia que esse povo estava vivendo também, e a obstinação de Israel. Esses 3 pecados que são aqui condenados pelo profeta e que são os pecados específicos nesse capítulo que essa nação, né, que esse povo estava cometendo. E aí o texto então começa com uma palavra de Amós, onde Amós se dirige às esposas de alguns chefes religiosos, né? Ele se refere aqui às esposas de algumas autoridades, né, de alguns líderes abastados aqui da terra. E ele se refere a elas como vacas de Bazã. Ele começa o texto dizendo, olha, ouvi estas palavras, vacas de Bazã. Bazã era uma região, né, muito fértil, que ficava próximo a Gileade, e essa região de Bazã, ela era muito conhecida por causa da sua prosperidade na agricultura. Ali a criação de animais era algo muito próspero, era uma terra muito boa. E Amós, ele então inicia aqui se dirigindo a essas mulheres, né, chamando elas de vacas de Bazã. Vacas de Bazã. Eram as esposas aqui dos líderes, né, abastados dessa terra. E Amós, ele se dirige a essas mulheres não no intuito, né, de chamá-las, né, de gordas ou algo do tipo, mas a gente precisa ter em mente que nós estamos diante de um profeta que era um camponês, né? Essa era a forma de linguagem adotada por Amós. E quando Amós ele se dirige a essas mulheres, ele se dirige a elas no intuito de mostrar qual era a imagem, né, dessas mulheres. Quando ele fala sobre isso, então Amós ele não está dizendo, né, que elas eram gordas, mas que elas estavam ali se engordando com os pecados para o abate. E que abate seria esse, nas palavras aqui de Amós? Seria aquilo que estava para sobrevir sobre a nação de Israel, que era o exílio. Os assírios, né, era hábito deles, quando eles invadiam, né, um território, e quando eles tomavam aquele povo ali como cativos deles, era costume dos assírios colocarem uns ganchos, né, tanto no nariz como na parte
inferior dos lábios. E isso, após fazerem isso, então eles colocavam o povo a andar em linha reta, todos amarrados, sendo puxados por cordas como animais. Então, quando Amós ele se dirige, né, dizendo, olha, ouvi estas palavras, vacas de Bazã, Amós ele está se referindo a isso, ele está se referindo àquilo que estava para vir sobre a nação, principalmente sobre essas mulheres. Ou seja, elas seriam tratadas, elas seriam capturadas e seriam levadas feito um gado, feito um animal, feito uma vaca. Era isso que aconteceria com elas por causa da sua obstinação, por causa do seu luxo, né, a forma que elas viviam. E essas mulheres, o texto diz que elas oprimiam os pobres, elas esmagavam os necessitados e diziam ainda aos maridos, olha, dá cá e bebamos. Né? Elas eram mulheres que passavam muito tempo ociosas, mandavam ali o tempo inteiro nos seus maridos, falando do que eles deveriam fazer, e além disso, elas oprimiam os pobres, elas haviam enriquecido, né, esses líderes haviam enriquecido, oprimindo as pessoas, roubando as pessoas, sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de piedade. E após, né, roubarem tudo isso, elas ainda desfrutavam dessa vida de luxo. Mas o que aconteceria, né, com essas mulheres, com essas matronas ricas, às quais aqui Amós se refere? Elas seriam levadas como gado. E o texto, então, nesse sentido, destaca aqui esse primeiro pecado grave, né, que estava sendo cometido em Israel, que era o luxo, que era a luxúria na qual esse povo vivia. E se você parar para pensar, o luxo ele não é, num certo sentido, aquilo que você tem, o que o profeta está condenando de luxo aqui, é a questão do quanto isso controla a nossa vida. Não é pecado a gente ser rico, não é pecado a gente ter uma vida confortável. Isso não é pecado. Abraão e Davi, se a gente se recordar, tanto Abraão como Davi eram homens muito ricos. No entanto, tudo que eles usavam para a glória de Deus. Eles tinham isso para a glória de Deus. E o que acontece? Essas mulheres passaram a usar tudo aquilo que elas tinham para satisfação própria. Era apenas para satisfação própria. Então, o que esse texto nos ensina aqui, nesse primeiro ponto aqui, ou o que a gente pode aprender com esse primeiro pecado que é denunciado aqui contra a nação de Israel? A primeira coisa que a gente pode aprender aqui é, primeiro, que viver luxuosamente não é tanto uma questão de bens, mas sim o quanto nós permitimos que esses bens nos controlem. Então, o que está sendo condenado aqui é o controle, ou seja, né, a idolatria. Isso aqui já havia tomado o coração do povo. O povo já vivia em prol do luxo. A vida deles era desfrutada em prol disso. Eles só viviam para desfrutar dos prazeres e haviam se esquecido do Senhor Deus. É isso que o texto ele está nos ensinando, é isso que o texto está declarando como pecado. O pecado é a gente permitir que os bens nos controlem. Ter uma vida luxuosa, ter uma vida confortável, ter um sofá confortável dentro do seu lar, uma TV bem bacana para você assistir um filme, né, para você se deitar ali, tirar um cochilo. Isso não é pecado, né, isso é conforto. Agora, a partir do momento em que isso toma o controle da nossa vida e que nós passamos a viver apenas em prol do nosso luxo, dos nossos prazeres, aí sim, isso se torna um pecado, isso se torna um erro. É isso que o profeta está condenando aqui nesse primeiro ponto, é isso que o profeta está denunciando. Então nós precisamos estar atentos
a nossa vida, principalmente nesse período, né, que às vezes nós ficamos muito ociosos. A gente precisa estar atento. O que nós temos feito com aquilo que o nosso Deus nos deu, né? Como nós temos usado os benefícios, os recursos que nos têm sido dados. Como nós temos usado isso? A gente precisa usar para glorificar o Senhor Deus. A gente precisa usar de forma sábia. E não era o que estava acontecendo aqui e nem havia sido adquirido da forma correta. E aí Paulo também ele nos exorta com relação a isso, né? Paulo diz, olha, exorta também os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então nós não devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança nas coisas terrenas, né? Nós devemos depositar a nossa esperança no nosso Deus, né? No Senhor Deus de Israel. Segunda coisa que o profeta denuncia aqui, né, o segundo pecado que é denunciado pelo profeta Amós, é a hipocrisia que a nação de Israel estava vivendo. O texto diz, olha, vinde a Betel e transgride, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. O povo aqui, ou o que o profeta está dizendo aqui, ele está usando aqui certamente de uma ironia santa, quando ele fala a respeito de vinde a Betel e transgride, a Gilgal e multiplicai as transgressões. É como se um pastor dissesse hoje à sua congregação, olha, continuem participando dos cultos, vão em frente, mas vocês só vão estar pecando mais quando vocês fazem isso. Continuem frequentando os cultos, continuem participando de retiros espirituais, mas vocês só vão aumentar as suas transgressões. É como se o profeta estivesse dizendo isso aqui. Mas por quê? Porque o coração do povo não era um coração sincero. Não havia sinceridade quando o povo adorava a Deus. O povo era hipócrita. Então, é por isso que ele está utilizando desse tipo de linguagem, porque havia fingimento do povo, havia fingimento por parte da nação de Israel. E aí ele cita 2 lugares importantes na história desse povo, que era Betel e Gilgal. Betel é um lugar muito especial pelo povo, por causa da relação com Abraão, com Jacó. Você tem também a Arca da Aliança, que ficou em Betel durante um tempo. Você tem a questão que do santuário, onde Amazia, o sacerdote, servia. E Gilgal era importante para Israel, porque era lá que Josué havia acampado com o povo para entrar na terra prometida, e era o local onde também havia sido ungido o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Ele havia sido coroado rei nesse local. Então, 2 locais extremamente importantes para o povo de Deus, mas esses locais haviam se tornado 2 lugares onde o povo adorava a deuses pagãos. O povo aqui não estava mais adorando o Senhor Deus. Eles afirmavam adorar o Senhor Deus, mas estavam adorando a deuses pagãos. As aparências indicavam que Israel passava por um reavivamento espiritual. As multidões se dirigiam a esses lugares, mas era apenas um fingimento do povo, o coração do povo. Deus que conhece o nosso coração, Deus ele conhecia o coração desse povo e sabia que esse povo estava fazendo tudo isso por fingimento ou
apenas por religiosidade. Era nesse tempo aqui em que o profeta ele está profetizando, era comum ou era uma moda, né, fazer uma peregrinação a Betel ou a Gilgal. Por isso que ele menciona essas duas cidades também. E ninguém queria ficar para trás. Todo mundo queria fazer essa peregrinação. Só que nessa peregrinação não havia confissão de pecados, não havia quebrantamento perante o Senhor, apenas a mera participação em um ato religioso, né, que levava ali as pessoas a se sentirem bem. As pessoas se sentiam bem ao fazer isso. Mas todo o sistema ele era corrupto, né? O povo estava pecando enquanto pensava servir a Deus. Era isso que estava acontecendo, né? Havia muita hipocrisia por parte do povo. E o que a gente pode aplicar à nossa vida com base nisso? Né? A aplicação para a igreja aqui ela fica muito clara. É muito fácil nós participarmos de um grupo religioso. É muito fácil nós estarmos cheios de entusiasmos para cantar, né, para ofertar, para estar em alguma programação, para ajudar alguém. É muito fácil. Mas difícil mesmo é nós mudarmos o nosso coração. Esse povo não mudava o coração. A prova da experiência espiritual, a prova da nossa experiência espiritual não é se aquilo que nós fazemos nos faz nos sentir bem. Essa não é a prova da nossa experiência espiritual. A prova da nossa experiência espiritual não é se o culto está sendo agradável. Não é isso, agradável para nós. Mas a verdadeira prova é se nós estamos aprendendo mais de Deus e nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a prova da experiência espiritual. Será que nós estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo? O povo, no tempo de Amós, eles não voltavam para casa decididos a ajudar os pobres, né, a alimentar os famintos, a cuidar das viúvas ou dos órfãos. Muito pelo contrário, eles voltavam com o mesmo coração endurecido que eles haviam saído de suas casas para adorar a Deus. Qualquer reavivamento, né, religioso que não muda as prioridades do cristão, nem ajuda a resolver os problemas da sociedade, não é de fato um reavivamento. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos pensar a respeito disso. Será que nós temos nos tornado mais semelhantes a Cristo? É algo a se pensar, principalmente nesse período que nós passamos, porque nesse período muitos de nós não temos ou não podemos frequentar as nossas igrejas. Mas será que nós temos nos mantido? Será que nós continuamos cristãos? Será que se essa instituição, se a igreja acabasse, amanhã nós permaneceríamos como cristãos? Segunda coisa aqui que Amós, então, ele denuncia ou ele condena. A hipocrisia que o povo estava vivendo. Terceira coisa que o profeta Amós, ele denuncia aqui, ou o terceiro pecado que ele denuncia, é a obstinação desse povo, a obstinação de Israel. E aqui, no restante então da passagem, ele vai descrever várias coisas que estavam acontecendo e que simbolizavam que havia alguma coisa errada por parte de Israel e que Israel deveria então estar atenta, mas que não estavam. E aí ele vai citar algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que a aliança de Deus com o seu povo, ela afirmava algumas coisas. E dentre essas coisas, ela afirmava que Deus iria abençoá-los, né, se eles obedecessem à lei
e que ele iria discipliná-los se eles desobedecessem à lei. Isso está descrito lá em Deuteronômios. Então, isso a gente precisa ter em mente quando a gente vai para esse texto aqui. E o que estava acontecendo então que mostrava que alguma coisa estava errada e que o povo deveria estar atento? Primeira coisa que a gente vê aqui que esse texto mostrava é a questão da fome. A questão da fome. A expressão que aparece no verso 6 aqui, também vos deixei de dentes limpos e em todas as vossas cidades com falta de pão. A expressão dentes limpos significa simplesmente que o povo não tinha o que comer. O povo não estava tendo o que comer. De modo que nem sequer eles sujavam os dentes. Não havia o que comer. E a aliança, a promessa de Deus, era que aqueles que obedecessem à aliança teriam colheitas abundantes. Se o povo obedecesse ao Senhor, não haveria fome. Agora, se o povo desobedecesse a Deus, haveria fome. Haveria fome. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que havia fome. Segunda coisa era a seca. Em vez de Deus ele enviar uma seca em todo o reino, o texto diz que ele reteve a chuva em alguns locais. E em diferentes locais ali ele fazia chover, para mostrar que ele estava no controle dessas coisas. E mesmo assim, o povo não percebeu. E o que a aliança prometia mais uma vez? A aliança prometia chuvas. Ou seja, era chuva para abençoar a plantação do povo de Deus. A aliança prometia chuva. E mais uma vez o povo não se atentou a isso. Mais uma vez a nação de Israel não se atentou. Outra coisa que a aliança prometia era o cuidado, nas colheitas. E o que aconteceu aqui? No verso, o verso 9 escreve que havia destruição, das colheitas. Deus mandou pragas ali sobre a colheita, assim as colheitas foram destruídas. E a aliança também prometia colheitas abundantes. Mas tudo estava sendo destruído. E o povo ainda assim não percebia que alguma coisa estava errada. Ou que não estavam sendo fiel à aliança de Deus. Outra coisa, as enfermidades que haviam assolado. Uma das promessas de Deus é que o povo não sofreria das terríveis doenças que eles haviam visto no Egito. Essa era uma promessa. Olha, vocês não vão sofrer com nenhuma daquelas doenças que vocês viram no Egito. E o que estava acontecendo? O povo estava sofrendo com essas doenças. O povo estava sofrendo com essas doenças. E mesmo assim, eles não haviam percebido que se tratava da disciplina de Deus. Por haverem transgredido a aliança, a lei de Deus. Outra coisa, derrota nas guerras. O povo, a aliança, ela prometia que Deus iria vencer essas batalhas pelo povo. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Era uma promessa de Deus. Só que o que a gente vê aqui é que esse povo seria levado cativo pelos assírios quando eles conquistassem a nação de Israel. E os babilônicos levariam Judá para o cativeiro. E Deus ele cumpriu essa promessa de libertar também o povo quando o povo clamava a Ele. Por isso que o texto diz aqui, como tição vos tirei do fogo. A imagem desse pedaço de lenha tirado do fogo sugere que Deus ele
iria sempre intervir ali no último instante. Então, muitas coisas, muitos elementos, né, que esse texto ele nos mostra de quebra da aliança. O reino de Israel estava passando por fome, secas, pragas, guerras e muitas coisas. E tudo isso para Deus mostrar ou atentar ao povo que eles haviam transgredido a aliança e que eles precisavam então voltar atrás, que eles precisavam clamar por misericórdia. Mas o povo estava obstinado a pecar. O povo continuava pecando e pecando. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe a necessidade que nós temos de entender que nós precisamos todos os dias confessar os nossos pecados, que nós precisamos todos os dias pedir o auxílio do Santo Espírito para que Ele nos ajude a caminhar. Nós sabemos que nós nunca seremos perfeitos nessa terra, mas nós temos um Consolador, nós temos um Espírito Santo que nos ajuda, nós temos um Deus que sonda os nossos corações, que conhece os nossos caminhos, e nós temos um Deus que Ele é misericordioso. A palavra dele diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E é diante desse Deus, é diante da palavra desse Deus que nós estamos. E o que a gente aprende, com tudo isso? Que nós devemos estar atentos aos nossos recursos, aquilo que nós temos, o que tem controlado a nossa vida. O que tem controlado o nosso coração? Ao que nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos também ao nosso coração. Como nós temos servido ao Senhor. A gente serve a Deus porque realmente a gente ama. Tem havido mudança de vida. Nós temos nos parecido com Cristo a cada dia mais. São coisas que nós precisamos nos perguntar. Mas a grande coisa que aconteceu com Israel e que eu quero que fique marcado para nós é que esse Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que livraria essa nação depois futuramente, e Ele é um Deus que nos livra. Jesus, por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que torna o injusto como justo. É por causa da eterna misericórdia do Senhor Deus, é por causa de tudo aquilo que Cristo fez na cruz, que nós podemos alcançar a misericórdia e que nós podemos hoje clamar ao Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. É por causa de Jesus Cristo, a aliança que tornou o homem justo, a aliança que tornou o injusto justo. É um ato de justiça de Deus que resultou na justificação que nos traz vida, que traz vida a todo aquele que se apropria desse sacrifício. A aliança foi quebrada pelo homem, como nós vimos nesse texto, mas essa aliança ela se tornou agora inquebrável, porque essa aliança agora foi feita com Cristo. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele que simboliza a nossa nova aliança entre Deus e os homens. E essa aliança, ela é inviolável. É essa aliança que nos torna justos perante o Senhor Deus. É essa aliança que nós devemos, então, nos apropriarmos e crermos nela. Crermos no sacrifício de Cristo. É isso que esse texto nos ensina, condenando ali esses 3 pecados específicos que desagradavam ao Senhor. A luxúria, a hipocrisia e a obstinação. Mas, sabedores de que nós temos o Senhor Jesus Cristo, que intercede ali por nós, que é o nosso Senhor e Salvador, nós podemos crer na nova aliança, na aliança que foi feita com Cristo. É o nosso representante fiel e perfeito. Que Deus abençoe a sua vida.
a glória do céu.